Oi, galerinha show da Escola Estadual João Paulo II, aqui a sua professora de língua portuguesa, professora Paula Regina, já na área, para mais uma videoaula especial. E hoje é especial mesmo porque é uma videoaula de correção. Portanto, corra aí, pegue a sua atividade e juntinhos vamos corrigir. Vamos lembrar que estamos aqui revisando alguns conteúdos voltados para a questão do sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e aposto. É isso mesmo, são alguns termos sintáticos que inclusive nos ajudarão a compreender melhor o período composto por subordinação quando a gente começar a trabalhar com as orações subordinadas substantivas. Então, vamos que vamos, porque a primeira questão já está aqui na tela e tem a ver com uma tirinha. Vocês sabem muito bem que a tirinha é um gênero textual, inclusive um gênero textual muito parecido com as histórias em quadrinhos. Porém, a tirinha ela é bem menor, né? Tem um número bem mais reduzido de quadrinhos do que uma história em quadrinhos. Geralmente são 3 quadrinhos mesmos, mas há também tirinhas em que se utiliza 2 quadrinhos ou 4 quadrinhos, tá certo? E essa disposição dessa tirinha, ela pode estar tanto de forma horizontal, como é o caso desta que está aqui na nossa tela, mas ela poderia vir também na vertical, ou seja, quando ela está em pezinha, né? Um quadrinho abaixo do outro, tá certo? E as histórias em quadrinhos e também as tirinhas, elas são compostas através de 2 linguagens, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal é aquela que vai fazer uso de palavras, sejam elas orais, como estamos fazendo aqui, neste momento, enquanto eu explico a atividade, seja de forma escrita, como a gente percebe aqui na tirinha e nos enunciados dessa tela, tá bom? Já a linguagem não verbal é aquela linguagem que se realiza pelo não uso de palavras orais nem escritas. É aquela linguagem que nos comunica através de gestos, através de cores, através das expressões faciais das personagens e de outros recursos gráficos que a linguagem não verbal também utiliza, tá bom? Então, a gente precisa ler essas 2 linguagens para que a gente possa compreender o todo. Então, vamos que vamos, porque o primeiro quadrinho a gente vê aí a presença do gato, o Garfield, um personagem muito conhecido, né? Que é aquele gatinho bastante preguiçoso e bem guloso também, né? E aí a gente vê a presença do Garfield e logo depois a gente vê também a presença de um balãozinho de pensamento, porque gato não fala, gato pensa. E ele está pensando a seguinte questão. Tem umas crianças que estão tocando a campainha e correndo. Então, Garfield estava lá no cantinho dele e ficou ouvindo aquele incômodo da campainha, né? E então ele imaginou que seriam crianças. No segundo quadrinho, a gente já vê aí que o Garfield, ele aparece correndo com um balde de água e um sorriso aí um tanto vingativo, né, pessoal? Junto também a imagem do Garfield e o balde de água, a gente vê também o ding-dong representando o som que a campainha está fazendo. E o Garfield pensa novamente, e ele pensa assim agora: esse balde d'água vai ensinar a elas uma lição, né? Terceiro quadrinho, a gente vê então agora o Garfield muito tranquilo, como quem resolveu o problema, mas aparece também
com outro personagem, o John, que é o seu dono. O John está aí muito elegante, se arrumando, com um sorriso muito maroto. E o John diz o seguinte, repare que ele sim diz porque o balão dele não é um balão de pensamento, mas sim um balão de fala. E ele diz assim: minha garota vai chegar a qualquer instante. Olha o pensamento do Garfield. Eu não acho. A essa altura, certamente o Garfield descobriu que quem estava lá fora não eram crianças, mas sim a visita que o John estava esperando, e ele com certeza deu um banho de água fria na garota, na namorada e do John, né? Essa tirinha também vai trazer justamente o humor, né? Que é uma das finalidades das tirinhas e das histórias em quadrinhos, tá certo? Entendido e analisado esse gênero textual, a gente então agora já pode vir aqui para o propósito da questão requerida. E diz assim, ó: identifique os sujeitos das orações abaixo. E aí a primeira oração aqui é: tem umas crianças tocando a campainha. Gente, nessa oração é preciso a gente lembrar conceito, o que é sujeito, o que é predicado. Dois termos essenciais de uma oração, tá bom? Rapidinho aí para quem esqueceu: sujeito é o ser de quem estamos falando e predicado vai ser a informação sobre esse sujeito. Então, quando a gente diz tem umas crianças tocando a campainha, de quem estamos falando? Se você colocou aí umas crianças, você acertou, porque o sujeito é justamente de umas crianças de quem nós estamos falando. Se você tiver alguma dúvida para encontrar o sujeito, você já sabe muito bem que você pode perguntar aquela famosa perguntinha mágica ao verbo, né? Basta você procurar aí, cadê o verbo dessa oração? E aí nós temos o verbo tem e temos o verbo tocando, né, pessoal? Isso pode causar uma certa confusãozinha na sua mente, porque nós temos duas orações. Porém, repare que na segunda oração, tocando a campainha, né? Quando a gente pergunta o verbo tocar, quem tocou ou está tocando a campainha, a gente vai encontrar o sujeito dessa segunda oração que está lá na primeira, umas crianças. Por isso, umas crianças é o sujeito desse períodozinho que a gente acabou de ler, tá bom? Vamos para a próxima então. Esse balde de água vai ensinar uma lição. De quem estamos falando agora? Bateu uma dúvida aí? Então pergunte ao verbo: quem vai ensinar uma lição? Na verdade, vai e ensinar é uma locução verbal, vocês já sabem disso, né? Então, se não tem verbo, mas tem a locução verbal, a gente pergunta a locução verbal. Quem é que vai ensinar uma lição? Você colocou aí que era esse balde d'água? Pois você acertou, porque nós estamos falando nessa oração agora sobre esse balde d'água. Vamos para a próxima? Minha garota vai chegar a qualquer instante. Sujeito dessa oração, de quem estamos falando? Professor, é muito fácil, é da minha garota. Se você ficou na dúvida, não tem problema, ó. Basta perguntar aqui a locução verbal, ó, dois verbos, um coladinho no outro, locução verbal. Quem vai chegar a qualquer instante? No instante você encontra o sujeito, ora, a minha garota. E para finalizar, a gente tem essa última oraçãozinha aqui. Eu não acho. De quem estamos falando nessa oração? Muito bem, se você colocou aí,
Estamos falando sobre eu. Eu é o sujeito dessa oração. Se ficou na dúvida, era só perguntar o verbo. O verbo ali é acho. E aí você perguntaria, quem não acho? Quem é que não acha? Sou eu. Portanto, sujeito da oração, não se esqueçam, é bem simples. Sujeito é o ser de quem estamos falando em uma oração. E caso haja alguma dificuldade para encontrá-lo, basta eu perguntar quem ao verbo e eu vou encontrar o sujeito da oração, tá certo? Assim, pessoal, para que a gente possa responder a letra A, que é, novamente aqui, vamos ler juntinhos aqui. Em relação à transitividade, o que os verbos correr e chegar têm em comum? A gente precisa, então, voltar lá para a tirinha para que a gente possa encontrar o contexto em que esses dois verbos estão e, então, analisar se o verbo ele é transitivo, intransitivo ou se são verbos de ligação, tá bom? Vamos procurar, então, agora o verbo correr e chegar. Olha, então, a gente tem aqui no primeiro quadrinho, olha, correndo, que é um dos verbos que a gente está procurando, e o chegar está aqui no último quadrinho, tá bom? Vamos ver o que é que esses dois verbos, correr e chegar, eles têm de semelhante, certo? Em comum significa o que é que eles têm de igual. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no primeiro quadrinho, na primeira fala aqui do Garfield, quando ele diz: tem umas crianças que estão tocando a campainha e correndo. Pessoal, e correndo, esse verbo aqui, se ele tivesse falado apenas as crianças estão tocando a campainha e correndo, esse verbo tem a necessidade de algo a mais ou já deu para compreender o que as crianças estão fazendo? As crianças estão correndo. Já tem sentido completo? Ou precisa dizer para onde elas estão correndo, como elas estão correndo? Se você aí do outro lado percebeu que correndo aqui é um verbo que já tem sentido completo, você acertou, tá bom? Então, aqueles verbos que têm sentido completo, a gente chama de verbos o quê? Intransitivos. Vamos olhar agora, ó, no último quadrinho aqui, o verbo chegar. Minha garota vai chegar a qualquer instante. Vamos, para a gente descobrir a transitividade desse verbo, vamos parar nele, ó. Minha garota vai chegar. Há necessidade de se dizer algo a mais ou já teria sentido completo se o John tivesse parado exatamente aí? Muito bem, se você está percebendo que a palavra, o verbo chegar, ele também tem sentido completo, ele não precisa de complemento. Se você entendeu isso, então com certeza você escreveu aí no seu caderninho que ambos os verbos, eles são intransitivos, tá certo? Por quê? Porque eles não precisam de complemento verbal. É isso que eles têm de comum. Os dois não precisam de complemento, eles já têm sentido completo. Letra B, então, quais as palavras que completam o sentido dos verbos ter e tocar? Aí a gente precisa voltar lá no contexto de novo, procurar o verbo ter e o verbo tocar, que está justamente aqui no primeiro quadrinho, quando o Garfield diz: tem umas crianças que estão tocando, ou do verbo tocar, a campainha. Vamos fazer aquela regrinha que a gente sempre utiliza. A gente vai ler somente até os verbos e parar e ver se esse verbo ele tem sentido completo ou se ele precisa de complemento. Imagine se o Garfield tivesse falado apenas assim: tem. Reparou que não tem sentido completo? Você iria me perguntar: tem o que, professora? Aí, olha, a resposta está bem aqui, gente. Tem umas crianças. Então, repare que umas crianças completa o sentido do verbo ter aqui.
Vamos para a próxima. Que estão tocando, ó. Estão tocando. Tem sentido completo parar aqui em tocando, no verbo tocar? Com certeza você vai dizer, estão tocando o quê? Isso mesmo, pessoal, é outro verbo que precisa de complemento. O verbo ter, ele precisa de complemento e o verbo tocar também. E quem completa esse verbo aqui é justamente, ó, o que é que estão tocando? A campainha, tá certo? Portanto, o verbo ter e tocar são verbos transitivos. Por quê? Porque eles precisam de complemento. E quem é esse complemento? No caso do verbo ter, o complemento é umas crianças. E no caso do verbo tocar, o complemento é a campainha. Os dois são objetos diretos, porque eles se ligam ao seu verbo sem a necessidade de qualquer preposição. Então, há uma relação direta entre o verbo e o seu objeto que a gente acaba de identificar aqui, tá certo? Todo verbo transitivo, ele vai precisar ser completado. E essa parte que completa o verbo é o que a gente vai chamar de objeto, que pode ser direto, se não tiver preposição, ou indireto, se vier junto com uma preposição, tá bom? Bem, agora a gente já pode ir aqui para a questão de letra C, que pergunta o seguinte: em relação à transitividade, como se classificam sintaticamente as palavras que você destacou na questão anterior? Bom, na questão anterior, nós acabamos encontrando os termos que completavam os verbos ter e tocar, que eram umas crianças e a campainha, certo? A gente já falou aqui, inclusive na resposta anterior, a gente já acabou respondendo a questão de letra C, porque ambas essas expressões que completam o verbo ter e tocar, a gente vai chamá-las de objetos diretos, justamente porque elas completam o verbo sem a necessidade da preposição. Fechado? Então, vamos que vamos, porque agora a gente já está aqui na questão de número 2 e a gente tem um cartaz que diz o seguinte: nós lutamos contra o bullying. E a pergunta é: indique a função sintática do termo contra o bullying. Então, ele quer saber, nessa questão aí, se essa palavrinha, ou melhor, essas palavrinhas destacadas contra o bullying, se elas são predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto ou complemento nominal, tá? Pessoal, é importante a gente saber o que significa cada um desses termos, qual é a função de cada um deles, para que a gente possa responder essa questão com consciência, tá certo? Então, veja bem, o predicativo do sujeito, vamos lembrar rapidinho aqui, é sempre uma característica do sujeito e sempre vai haver aí um verbo de ligação para ligar essa característica ao seu sujeito. O objeto direto e o objeto indireto não tem nada a ver com característica, tem a ver com completar um verbo. A diferença é que o objeto direto completa um verbo sem a presença da preposição e o objeto indireto, ele completa um verbo com a presença de uma preposição. Já o complemento nominal, como o próprio nome já está dizendo, ele vai completar, não é um verbo, mas sim um nome, um substantivo, um adjetivo, tá certo? Não um verbo. Então, veja bem, pessoal, ou até um advérbio, tá, gente? Um substantivo, complemento nominal, completa substantivo, adjetivo ou advérbio, tá certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui essa partezinha, ó, contra o bullying, e vamos olhar o que tem antes dela, ó. Nós lutamos. Repare
que antes dessa expressão, nós temos a palavrinha lutar, lutamos. Então, quando alguém chega e diz pra gente, nós lutamos, certamente que quem escuta esse enunciado vai dizer assim, vocês lutam contra o quê? Ou por qual causa, né? Então, quem luta, luta contra alguma coisa, tá certo, pessoal? Repare que luta ou lutamos é um verbo. Então, se é um verbo e esse verbo precisa ser completado, é claro que contra o bullying vai ser um objeto. Porém, aqui a gente tem duas opções, objeto direto ou indireto. E aí, contra o bullying, você acha que é um objeto direto ou indireto? Ah, professora, eu marquei o objeto direto. Pessoal, quem marcou o objeto direto errou, porque o objeto aqui é indireto. Contra o bullying está completando um verbo, é verdade, ele é um objeto. Porém, essa palavrinha contra é uma preposição, isso mesmo. Numa videoaula a gente tem lá muitas preposições que são apresentadas a vocês para que vocês conheçam as preposições, né? O de, o para, o em, o sem, o sob, o até e também a palavrinha contra, entre outras preposições que existem, tá bom? Então é importante conhecer as preposições para não errar uma questão como essa. Portanto, questão de número 2, alternativa correta, objeto indireto. Vamos que vamos, porque agora a gente já chega aqui na questão que deveria ser a número 3, né? Coloquei 4, mas tudo bem. E diz assim, analise a tirinha abaixo e retire os apostos presentes. Então, vamos lá, pessoal. É preciso a gente lembrar o que é um aposto, tá? Aposto, não se esqueçam. O aposto, ele é uma explicação a mais sobre um termo que já foi dito anteriormente, certo? Então, sempre que a gente tiver um termo que funciona como uma explicação a mais, e inclusive essa explicação, ela pode ser até inclusive retirada, que não vai afetar o sentido do período, ao sentido do enunciado, tá certo? Porque é uma explicação a mais, não necessariamente ela é um termo que precisa estar ali presente. Por isso que o aposto também aí é considerado um termo que não é essencial, que não é integrante, mas que sim é um termo acessório. Mas para a gente responder então a essa questão, vamos analisar a tirinha como a gente fez lá no primeiro momento aqui da nossa aula. E aí a gente tem duas pessoas, né, sentadas aparentemente e outras em pé. E um desses homens que estão sentados, o de paletó azul, ele diz o seguinte: olá, sou Ângelo, o chefe bonzinho. Vou trabalhar junto com o Peçanha, o chefe bravo. E aí do outro lado a gente tem o Peçanha, né? Esse que está de paletó vermelho. Ele confirma, é. E aí continuando no segundo quadrinho, o Ângelo, o chefe bonzinho, ele continua falando e ele diz: tem havido muitas queixas sobre o temperamento do Peçanha, não é, Peçanha? E mais uma vez ele confirma, é. E aí no terceiro quadrinho a gente tem uma mudança na forma como a gente pode visualizar a posição dos personagens, né? Agora a gente percebe que o Peçanha, né, ele está manipulando um boneco, né? Esse boneco seria o Ângelo. Então, ele está aí
fazendo uma encenação para aquelas pessoas, né, que são seus funcionários. E aí ele vai aqui usando esse boneco, esse fantoche, que continua aí falando o seguinte: a partir de agora está tudo sob controle, né? Então veja bem, esse Ângelo, ele é um personagem, na verdade, que não existe, né? É uma estratégia aí do chefe bravo para de repente amenizar problemas com os seus funcionários, tá certo, gente? Mas vamos lá então agora, porque entendido o que está acontecendo nessa história, a gente agora pode procurar responder a questão de número 4. Bem, pessoal, agora que a gente já analisou aí a tirinha, já dá para a gente responder a pergunta: aonde está os apostos presentes nessa tirinha? Ou seja, em que momento a gente pode observar nessa tirinha uma explicação a mais se referindo a um termo que já foi dito anteriormente. Se você está reparando que o aposto, ou melhor, os apostos estão no primeiro quadrinho, você acertou. Repare que quando ele diz assim: sou Ângelo, o chefe bonzinho. Repare que está vendo aí uma explicação sobre esse Ângelo. Quem é ele? O chefe bonzinho. Do mesmo jeito, nós temos um outro aposto aí, só que dizendo assim: vou trabalhar junto com o Peçanha. E aí aqui ele explica quem é o Peçanha: o chefe bravo. Portanto, aqui estão os apostos presentes no primeiro quadrinho da nossa tirinha aí. A gente encontra essas expressões que vão funcionar aqui como explicações: o chefe bonzinho e o chefe bravo. Muito bem, aí se você do outro lado está acertando, porque não é nada difícil, tá bom? Vamos então para a questão aqui de número 5, que nos pede para classificar os termos grifados em objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito ou ainda o complemento nominal, tá bom? A gente vai usar os códigos aí, OD, OI, PS e CN para se referir a esses termos sintáticos. Então, vamos lá, que aqui a gente precisa saber qual é a função dessas palavras que estão destacadas, tá bom? Se são objetos, predicativos do sujeito ou complemento nominal. Então, vamos para a letra A. Ponha o livro sobre a mesa. É preciso aqui, pessoal, a gente reparar qual é a função do livro. Repare que essa palavra livro, ela está aí servindo para completar o sentido do verbo pôr. Ponha o quê? Então, o livro está completando o sentido do verbo pôr, tá bom? Repare que nós não temos aqui, uma preposição entre o verbo e o seu objeto. Então, se não há preposição, porque o O é um artigo, é claro que o livro está fazendo aqui, ou está tendo aqui, a função de um OD, objeto direto. Vamos para a letra B? Não gostei desse filme. E aí, pessoal, desse filme está funcionando como objeto, é uma característica do sujeito, é um complemento nominal. Obviamente que não é uma característica e nem está completando um nome. Repare que desse filme, essa palavrinha ou essas duas palavrinhas, elas estão completando um verbo. Não gostei. Não gostei de quê? Tem que dizer de que foi que não se gostou. Tá aqui a resposta: desse filme. Portanto, desse filme completa mais um verbo. Porém, pessoal, esse verbo aqui
para ele ter o seu objeto aqui presente, ele primeiro teve que passar aqui, ó, por essa preposiçãozinha aqui, que na verdade é uma preposição que está misturada com um pronome demonstrativo, é o de, que é preposição, misturado com esse. E aí vira a palavrinha desse. Mas o fato é que o de é preposição. Então, quando nós temos um verbo e um objeto, e entre esse verbo e esse objeto, a gente tem uma preposição, ele também é um objeto, mas é um objeto indireto, ok? Vamos para a letra C agora. Ana ficou furiosa com a brincadeira. Pessoal, de cara aqui, você já percebe que furiosa está funcionando como uma característica da Ana. Então, se eu tenho uma característica que se refere ao sujeito, né? E aqui, ó, ficou é o meu verbo de ligação, não é um verbo que indique ação, é um verbo que indica uma mudança de estado. Os verbos que indicam estado e mudança de estado, eles sempre serão verbos de ligação. Para que eles vão servir? Justamente para isso, para ligar o sujeito à sua característica. Portanto, ficou fácil compreender que aqui nós temos um PS, predicativo do sujeito. Vamos então para a letra D. Quero descobrir meu erro. Então, pessoal, vamos perceber aqui que meu erro está servindo aí para quê? É uma característica? Não. Está completando um nome? Não, está completando um verbo, ó, descobrir. Quero descobrir o quê? Meu erro. Repare que meu erro está funcionando como um objeto, complemento do verbo, ou melhor, da locução verbal quero descobrir. E não rola aqui, pessoal, ó, preposição. Não, meu não é uma preposição. Meu é um pronome possessivo. Então, se não tem preposição, é um objeto direto. Vamos então para a letra E, que diz assim: eu não tenho confiança em ninguém. Pessoal, em ninguém. Esse termo está funcionando como uma característica? De forma alguma. Já sei que não é predicativo do sujeito. Em ninguém está servindo para quê? Você já deve estar observando aí. Eu não tenho confiança. Quem não tem confiança não confia em alguém. Então, confiança é uma palavra que precisa ser completada. Professora, já sei, é um objeto. Repare, gente, que confiança não é um verbo, é um substantivo, é um nome. O verbo aqui é tenho, do verbo ter. Portanto, confiança é um nome, é um substantivo. Esse nome, ele precisa ser completado. Eu não tenho confiança. Quem não tem confiança, não tem confiança em alguém. Portanto, nós temos aqui, ó, agora sim, um complemento nominal. Letra F, a prisão deles parecia inevitável. Pessoal, reparem que inevitável aqui é uma característica. É uma característica de quem? Do sujeito. A prisão deles, que era inevitável. Repare que parecia é outro verbo de ligação. É um verbo que está indicando aqui também mudança de estado. A prisão deles parecia, né, inevitável. Portanto, nós temos aqui, ó, outra característica do sujeito, outro predicativo do sujeito. Indo então para a letra G, eu não o encontrei na escola.
A palavrinha destacada aqui é o O. Esse O, pessoal, ele funciona como um pronome pessoal do caso oblíquo. Ele se refere à terceira pessoa. Repare que esse O, ele está funcionando como se fosse ele. E ele está servindo para completar o verbo encontrei. Eu não encontrei. Se eu não encontrei quem? Esse U aqui, que está funcionando como eu não encontrei ele, o João, o Paulo, o Pedro, tá certo? Ele está funcionando aqui como um pronome oblíquo que se refere a uma pessoa que poderia ser João, Pedro, Marcos, Antônio. E esse O, ele está funcionando então como um objeto. Ele serve para completar o sentido do verbo encontrar. Quem não encontra alguém. Repare que também entre esse verbo e o seu objeto, né, ele poderia estar aqui na frente também, não há preposição. Portanto, ele é um objeto direto. Ok, pessoal? Na letra H, nós vamos ter a cidade resistiu ao ataque. Repare que ao ataque é a palavra que está destacada e essa palavra está servindo para quê? Para completar, não é característica. Ela está completando uma palavrinha. Que palavrinha é essa? Isso mesmo, resistiu. A cidade não resistiu. Não resistiu a quem? Ao ataque. Resistiu é um verbo. Então, ao ataque é um objeto. Está servindo para completar o verbo resistir. Pessoal, esse a, ele está funcionando aqui como uma preposição. Sempre que você tiver essa palavrinha ao, você tem o a como preposição e esse o é artigo. Portanto, se entre o verbo e o seu objeto existe uma preposição, é claro que o objeto agora é indireto, tá bom? Lembrem-se que os objetos, eles servem para, na verdade, completar um verbo. O complemento nominal completa um nome e o predicativo do sujeito, ele é uma característica, tá, gente? Vamos para a letra I, então. Estas observações são úteis para nós. Pessoal, repare que esse para nós está servindo aí, ó, sim, para completar uma palavrinha. Que palavrinha é essa? Muito bem, se você está dizendo aí que é úteis. Estas observações são úteis. Se algo é útil para alguém. Para quem? Para nós. Repare que úteis, pessoal, não é verbo, certo? Essa palavra precisa ser completada, mas ela não é um verbo. Portanto, para nós não vai ser objeto. Úteis aqui é um adjetivo que precisa ser completado. Então, quando eu tenho um substantivo, um adjetivo ou um advérbio que precisa ser completado, eu tenho um complemento nominal, porque objeto completa apenas verbos. Se a palavra está precisando ser completada e ela não é um verbo, não tenha dúvida, ela é um complemento nominal, tá certo? Ela vai estar completando um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. E para a gente terminar, nós temos aqui desconfio de pessoas como ele. Repare que de pessoas como ele, tudo isso aqui está servindo para completar a palavrinha desconfio. E repare que desconfio é um verbo, do verbo desconfiar. Então, quem desconfia, desconfia de algo ou de alguém. Repare que o de aqui é uma preposição. Então, quando eu tenho um verbo e o seu objeto, mas no meio deles há uma preposição, não tenha dúvida, é um objeto
indireto. E aí, pessoal, acertou tudinho? Se não acertou, pelo menos agora, com certeza, você já está entendendo melhor, tá bom? Vamos então aqui para a questão de número 6 agora, que diz assim, leia o texto a seguir, é um texto jornalístico, né, uma notícia, e a gente vai ter aí a seguinte manchete: morre Steve Jobs, fundador da Apple e revolucionário da tecnologia. À frente da empresa que criou, o executivo foi o responsável pelo lançamento de aparelhos que mudaram o mundo, como o iPad, o iPhone e o Macintosh, tá? Essa notícia foi escrita no jornal A Folha de São Paulo e nós temos aí um enunciado abaixo que explica melhor essa notícia, escrita pelo jornalista Cupertino, e ele diz o seguinte: morreu aos 56 anos Steve Jobs, cofundador da Apple. Ele havia renunciado à presidência da empresa em agosto, após 14 anos no comando. Estamos profundamente entristecidos com o anúncio de que Steve Jobs morreu hoje, informou a empresa em um pequeno comunicado. O brilho, paixão e energia de Steve são fontes de inúmeras inovações que enriqueceram e melhoraram todas as nossas vidas. O mundo é imensuravelmente melhor por causa de Steve, tá? Bom, agora que a gente já leu a notícia, inclusive, de fato, uma notícia triste lá em 2011, né, pessoal? Quando realmente esse grande homem que trouxe aí uma revolução para a tecnologia, jovem, faleceu. Vamos ver aqui agora o que nós temos para responder com base nessa notícia. E a gente tem assim, no título da notícia: morre Steve Jobs, fundador da Apple e revolucionário da tecnologia. Fazendo-se uma análise sintática desse período, é correto a gente afirmar que Steve Jobs é o objeto direto, é um sujeito simples, é um aposto, é um sujeito composto ou é um objeto indireto? Vamos ler novamente, né, pessoal? Morre Steve Jobs, fundador da Apple e revolucionário da tecnologia. Pessoal, de cara, a gente percebe aí que Steve Jobs não está completando o sentido de um verbo, de forma alguma, tá certo? Então, não pode ser objeto nem direto nem indireto, já não poderia ser nem a letra A, nem a letra E. Também, quando a gente lê, morre Steve Jobs, fundador da Apple e revolucionário da tecnologia. Steve Jobs não está servindo como uma explicação a mais, portanto, não pode ser aposto, não pode ser a letra C. Então, a gente já sabe que Steve Jobs é de quem nós estamos falando. É claro que ele é o sujeito, mas ele é um sujeito simples ou composto? Não se esqueçam, tá? Sujeito simples é aquele que é formado por um único núcleo. Sujeito composto é quando a gente tem mais de um núcleo. Então, Steve Jobs, nós estamos nos referindo a um único ser. Portanto, Steve Jobs está funcionando aqui como um sujeito simples nessa manchete dessa notícia, tá certo, pessoal? Tá invertida aí a ordem da oração, deveria ser primeiro o sujeito e depois o predicado, ou seja, deveria ser Steve Jobs morre, né? Ou Steve Jobs, fundador da Apple e revolucionário da tecnologia, morre, né? E aí ele inverteu, colocou primeiramente o predicado e depois o sujeito. Porém, Steve Jobs continua sendo o sujeito onde quer que ele estivesse na oração, tá certo, pessoal? Vamos seguindo aqui, porque na questão de número 7 diz assim: ainda considerando a manchete da notícia, ou seja, esse título que a gente acabou de ler, identifique o aposto e explique sua resposta, tá?
Vamos voltar aqui rapidinho, porque ele diz que nessa manchete morre Steve Jobs, fundador da Apple e revolucionário da tecnologia. Ele diz que aqui tem um aposto e pede para a gente identificar. Você lembra o que é aposto? Muito bem, é uma explicação a mais. Pessoal, qual é a parte nesse título, nessa manchete, que está funcionando como um aposto? Se você está percebendo aí que fundador da Apple e revolucionário da tecnologia é uma explicação a mais sobre algo que já tinha sido dito antes, o Steve Jobs, é uma explicação a mais sobre ele. Então, você já encontrou o aposto, pessoal. Então, o termo que está funcionando como aposto, ou seja, como uma explicação a mais nessa manchete, é justamente fundador da Apple e revolucionário da tecnologia, tá certo? Fácil demais. Vamos então para a questão de número 8 e a gente tem uma outra tirinha agora do Calvin. Primeiro quadrinho aí, ó, repare que essa tirinha agora temos 4 quadrinhos. Então, na primeira tirinha a gente tem o Calvin e a mãe dele, né? O Calvin com um olhar aí meio chateado, parece que ele não está gostando muito da comida que a mãe está servindo, né? E aí ele fala o seguinte: o que é isto? Parece nojento. Ou seja, ele já não estava aí muito bem-humorado para se alimentar. A mãe responde no segundo quadrinho: é comida vegetariana, faz bem para você. Terceiro quadrinho, a gente vê ele extremamente irritado, empurrando a comida, fazendo uma cara aí de quem está realmente com nojo, e ele diz: vegetariana? Eca, eu não sou vegetariano. E aí no último quadrinho, o rostinho dele já aparece alegre e ele diz: eu sou sobremesiano. Já dá para imaginar aí o que significa ser sobremesiano, né? Gosta de coisa doce, deliciosa, nada de alimentação saudável, né? Para o Calvin, segundo o seu próprio gosto. Agora vamos então para a questão de número 1 e diz assim: o texto lido, ele tem fins, ele serve ele tem aí no caso a função de funcionar como um texto literário, como um texto humorístico, jornalístico ou didático, tá? Gente, um texto jornalístico, né, seria um texto voltado para a questão de notícia, né, de uma reportagem. A gente percebe de cara que não é essa a função da tirinha. Um texto didático, aí na letra D, é um texto que vem para nos ensinar algo. Esse texto também ele não foi escrito com esse propósito de querer ensinar algo, né, aos seus leitores. O texto literário, a gente pensa num texto aí que tem a ver com a questão poética, também não é o caso. Portanto, de cara, no último quadrinho, quando o Calvin diz que ele é sobremesiano, a gente percebe que esse texto ele vem aí com a função humorística para causar graça, né? Como eu disse, essa é uma das funções das tirinhas, né? Gerar humor para o leitor, tá certo? Vamos lá então para a questão próxima, que diz assim, ainda com relação a essa tirinha: o efeito de humor na tirinha reside no emprego de um predicativo do sujeito. Olha, gente, então ele está dizendo aqui que nessa tirinha o que está fazendo ela ser engraçada é um predicativo. Aí ele pede para a gente identificar esse predicativo. O humor da tirinha está justamente no último quadrinho, quando ele diz: eu sou sobremesiano, né? Então, essa palavra sobremesiano é que vai causar humor nessa tirinha. Repare que o sujeito é o eu,
Sou vem do verbo ser, é um verbo de ligação. E sobremesiano é a característica do Calvin, né? Ele gosta de guloseimas, né? Então ele é sobremesiano. Sobremesiano, então, está funcionando como o predicativo desse sujeito. Portanto, não pode ser a letra A, nojento, nem B, vegetariana, nem C, vegetariano, só pode ser a letra D. Essa palavrinha é o que vai causar o humor e que está funcionando como um predicativo do sujeito na tirinha, tá certo? Vamos que vamos, porque agora a gente ainda tem outra questão ainda referente à tirinha que a gente acabou de ler. Na passagem, eu não sou vegetariano, o predicativo em destaque, ou seja, vegetariano, ele significa que é um traço da personalidade do sujeito. Significa vegetariano, que é uma ação praticada pelo sujeito. Significa uma característica do sujeito ou um estado em que se encontra o sujeito. Então, pessoal, olha, o Calvin ele afirmou que ele é sobremesiano. E aí, ao mesmo tempo, ele se opõe aqui, dizendo, eu não sou vegetariano. Então, vegetariano aqui está tendo a mesma função de sobremesiano. Ele é um predicativo também do sujeito. Só que agora é um predicativo que nega essa característica. Portanto, pessoal, quando o Calvin ele nega e diz eu não sou vegetariano, o fato dele não ser vegetariano acaba representando uma de suas características. Portanto, vegetariano aí está funcionando como uma característica do sujeito no sentido negativo, tá certo? E aqui para a gente finalizar a questão ainda número 5 com relação à última tirinha que a gente leu, o predicativo ele une-se ao sujeito por meio de um verbo. Isso aqui você com certeza não errou de jeito nenhum. Todo predicativo ele vai estar se ligando ao seu sujeito através de um verbo de, isso aí, pessoal, um verbo de ligação. Com isso, a gente termina e conclui aqui a nossa aula, tendo aí relembrado e ao mesmo tempo praticado, né, a análise sintática desses termos que a gente estava revisando nas últimas aulas. Sujeito, objeto direto e indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e aposto, ok? Então, valeu, galerinha, show! Até a próxima, porque eu já fui!